para essa classe média elite, nós vamos encher muito o saco deles. Como? Nós vamos proibir a entrada de dinheiro de ONGs gringas que colocam milhões e milhões de dólares aqui todos os anos, financiando essas iniciativas de movimento negro, de índio, de não sei o que, do movimento gay. Vai ser tudo criminalizado, meter uma CPI em cima desses caras e acabou. Como o próprio Bukele está enfrentando isso em El Salvador. Ele fez isso? O George Soros, vou sendo bem claro, existe uma ONG que luta por direitos humanos prisionais. Direitos carcerários. Direitos carcerários. Ou seja, é uma ONG que ela auxilia o trabalho do Comando Vermelho e do PCC. Essa ONG recebe dinheiro da Open Society do George Soros. Eu vou investigar, porque se esses caras tiverem qualquer relação próxima ao crime organizado de que eles têm, vamos prender eles. E o dinheiro que vem de fora vai ser proibido. Ah, mas e o cara que trabalha com o dinheiro do Soros? Sorry, você vai ser preso. Ponto. Esse cara é um sabotador. Milhares de pessoas no Brasil morrem indiretamente por conta do trabalho desses caras que botam dinheiro numa política criminal e carcerária que não funciona. Pô, esse cara é um bandido. Só que eu dou nome aos bois, Pedro Abramovay. Pedro Abramovay precisa ser preso. Pedro Abramovay, representante de George Soros no Brasil por muito tempo, membro lá do governo Lula, fez parte da equipe de transição. Esse cara é um demônio, Pedro Abramovay. Pedro Abramovay é um demônio, a gente vai pra cima desse cara. Esse tipo de gente é perigosa, então temos que ir pra cima desse cara, porque o Brasil é refém desse tipo de política ideológica de fora, e a gente não consegue formular política pública séria na área de educação, porque, a polícia vai atuar. É racismo. Racismo? A polícia funcionar é racismo. Sabe? Obviamente, assim, pra você acreditar que uma polícia funciona é racismo, você teve que tomar banho por anos de milhões de dólares de ideologia vagabunda, formando professor vagabundo, formando fumeta, formando Aniele Franco, que, veja essa questão sociológica. Não dá, definitivamente. Nessa linha que você colocou das questões de segurança, tem uma pergunta aqui, superchat do Rafael Cardoso. Ele coloca, fazer a leitura ipsis literis, certo? Vamos lá. Após a retomada dos territórios, haveria uma ocupação permanente da PM? O estado do Rio de Janeiro diz que não tem dinheiro e efetivo para isso, e as UPPs falharam nesse ponto. O estado do Rio de Janeiro é um refém das escolhas políticas que ele faz. O estado do Rio de Janeiro acabou de comprar títulos do Banco Master para a previdência pública dele, né? O estado do Rio de Janeiro, ele é ingovernável porque ele é o exemplo mais óbvio de um estado governado por bandidos. Não há nada no Rio de Janeiro que não seja governo de bandido. O estado do Rio de Janeiro, eu falo muito assim, precisamos fazer uma intervenção federal no Nordeste, em estados altamente ineficientes. Que tal votar com a ideia de que o Pará precisa de uma intervenção, ou que o Amapá e o Acre tem que voltar a ser território? Qual o sentido do Acre ter 3 senadores, galera? Não tem nenhum sentido. Não há sentido. Ninguém vai me explicar que o Acre tem que ter 3 senadores, ou que o Acre tem que ter 8 deputados federais. Agora, dito isso, o Rio de Janeiro, por mais que ele tenha arrecadação, o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção urgente. Urgente. E do ponto de vista orçamentário, há orçamento no Rio de Janeiro corrigindo os absurdos para que ele consiga instalar postos policiais, torres de comando naqueles bairros, até que a gente faça a recuperação, até que o Estado chegue naqueles bairros. Houve a experiência da UPP num período que era possível você conseguir andar com isso. Então as UPPs venceram várias batalhas. A última UPP foi destruída por conta daquela mentira que foi criada pelo tráfico do Amarildo. Alguém lembra? Onde está o Amarildo? Que era uma campanha que a esquerda fez em 2012. Falaram que o BOPE matou o Amarildo. Quando aquilo foi só uma invenção para sustentar a destruição do modelo do Inclusive, PP. o pessoal fez uma arrecadação, né, que ia pra família dele, subiu Exato, o dinheiro. e subiu o dinheiro. Então, assim, não dá. A gente vai ter que ser muito duro no combate ao crime. E aí, a recuperação da favela significa o fim da ideia de favela. Então, o Estado brasileiro terá que ter uma política, e essa é uma política ambiciosa, porque esse é um outro ponto que é importante colocar. O Poder Executivo no Brasil perdeu a ambição. Não existe ambição. Qual é a ambição hoje dos Estados Unidos da América? Eles estão falando em reconquistar o hemisfério ocidental, politicamente, então eles querem controlar da Groenlândia à Patagônia, e eles querem ir para Marte com o Elon Musk. Qual é a China? Ser a grande potência do mundo. A ambição da Rússia, eles querem conquistar a Europa. Qual é a nossa ambição? Dar um botijão de gás. Hoje a ambição do governo brasileiro é dar um botijão de gás para uma pessoa. O Brasil perdeu a ambição. Uma ambição do nosso governo é, cara, eu quero que não exista mais favela no Brasil. Cara, a gente vai viajar para fora do Brasil, para países sérios, não existe favela. Por que a gente tem que aceitar que tem que ter favela? Não vai ter favela. Então meu governo vai iniciar assim, não haverá favela. Eu vou tomar as favelas, e é uma discussão nossa, se torna ou não torna a favela um distrito federal, para que o governo federal administre uma política, e a política vai ser, vamos reformar o que precisa reformar, entregar títulos de propriedade, criar regras duras para não refavelizar, ou seja, eu ganhei agora uma casa, vou fazer um puxadinho. Não, você vai perder sua casa, fizer um puxadinho. Você vai respeitar aquilo, você virou cidadão. Vou te tratar agora como cidadão. O cidadão é titular de direitos? Sim, mas de deveres. E você vai ter direitos e deveres. Eu vou arborizar a tua rua, vou botar uma escola boa, os serviços públicos vão chegar, a polícia vai estar presente. E nós precisamos fazer isso em 10 anos. Isso vai custar, sem os reajustes, né? E teria que ver o reajuste ao longo tempo, coisa de 950 bi a 1 trilhão. Ora, nós conseguimos, com aquela reforma fiscal, separar uma política de 80, 90 bi
por ano para desfavelizar o Brasil, trazer construtoras de fora, criar esses bairros, transformar esses bairros, dinamizar economicamente. Já imaginou a quantidade de ativos que vão entrar no mercado só com os títulos de propriedade que vão poder ser bancarizados, se um cara quiser pagar uma hipoteca? Tô falando de milhões de propriedades. Eu tô falando de pessoas que vão aumentar a produtividade delas porque esses bairros vão aumentar. Eu tô falando de você poder cruzar a sua cidade do ponto A ao ponto B passando por antigas favelas que viraram bairros. Pô, isso é imaginar um Brasil diferente. E isso é fazer a substituição. Voltando para a questão do Rio. Não seria só o Rio que desfavelizaria, seria o Rio e o governo federal. E o Rio também vai ter que passar por ajustes fiscais profundos que vão alterar essa dinâmica que a gente veio falando, que é a dinâmica doentia que rege lá o Estado. Pra começar, já não colocaria 2,6 bilhões no Banco Master, né? Do dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro. Já seria um bom ponto de partida aí. Eu queria aproveitar esse gancho do Banco Master, inclusive até lembrar, pessoal, a gente ouviu muito aquele burburinho de que agora a Faria Lima foi cooptada, teve a Operação Carbono, mas pô, a Faria Lima séria, que tem ali um viés de ajudar as pessoas a investir melhor, tava falando desses problemas há muito tempo. Aqui na Finclass a gente não recomendou o Banco Master, a gente alertou os nossos assinantes, inclusive talvez até uma boa oportunidade para eu passar a bola para você. Esse é um ponto importante, né? A turma chegava aqui, eu tenho o Banco Master, a gente falava que desmonte a posição. Mas desmonte a posição. Né? Quando você toma um ativo de crédito, você está emprestando o seu dinheiro, você tem que saber para quem você empresta o seu dinheiro, né? Então, empreste dinheiro para devedores de boa qualidade, né? E neste momento, a gente está no começo do ano, que vai ter queda de juro. Ainda é comecinho de ano, né? Queda de juro está anunciada, saiu na ata do Copom, se não acontecer não é hecatombe, enfim, vai ter queda da Selic, né? Em 100% dos movimentos de redução de taxa de juros nos últimos 20 anos, os ativos de risco no Brasil performaram muito bem. É bolsa para cima. Fundo imobiliário indo bem. Então a gente está aproveitando exatamente este momento, que está claro que isso vai acontecer, para liberar uma condição super especial para você que quer se tornar assinante Finclass. Link está na descrição, QR Code na tela. Tá? Condição ímpar para você ter acesso às nossas recomendações de investimento. É time profissional montando. Eu seleciono fundos imobiliários, tenho mais de 20 anos de mercado a serviço agora do investidor. O Arraiz cuidando de investimento internacional. Enfim, link está na descrição. Não vacila para você não acabar, né, carregando Banco Master, COI na sua carteira. Aqui não, aqui na Finclass é só ativo de qualidade. E vamos pegar esse gancho porque vocês fizeram recentemente uma manifestação, né? Vocês estão muito vocais, eu vejo muito corte seu batendo, Daniel Vorcaro e falando isso. Eu queria saber um pouco como vocês veem essa bagunça. Parece cena de novela. Talvez uma novela fosse incapaz de desenhar um enredo tão... As novelas andam não daria para passar em horário nobre. Ação indicativa não teria que passar de madrugada. Novela das 11. Ou aquela lembra da Emanuele que tinha nos anos... É mais isso, tá? É mais nessa pegada. Já vai revelando a idade, né? É verdade. Eu, por exemplo, não entendi. Então tá tudo bem, garoto. Tá tudo bem. A gente perdoa. Gostaria de saber um pouco o que vocês estão vendo dessa história. A gente teve até recentemente o redator da CPI querendo conversar com a mulher do Alexandre de Moraes. O que vocês estão acompanhando dessa bagunça toda? Por onde a gente começa, né? Tem tanta coisa pra abordar. Lembra, o legal da conversa que a gente tá tendo hoje, dá pra gente amarrando todos os pontos. Volta pra pergunta inicial da crise moral e do problema de elite. A elite, quando morreu a Lava Jato, a elite que tava com medo relaxou e falou, cara, vamos voltar a fazer negócios. Foi mais ou menos isso. Então, um ministro do Supremo aqui, um diretor de uma estatal ali, um presidente de um partido, falou, galera... Tanto que não é à toa que o Banco Master começou, né, um dia depois do fim da Lava Jato. Até... É emblemático. É no dia seguinte. Não é que eles combinaram, mas que a história parece que ela combina. Se cruza aí uma hora. E, cara, o que rola? A elite que estava reprimida desde 2014, simplesmente a elite política, ela se solta, porque ela entende, especialmente com o fim da prisão em segunda instância, quando você imagina como presidente de partido, ou um grande figurão, fala, pô, eu vou ser julgado pelo STF, calma aí, eu não vou ser preso na segunda instância, então, slow down, take it easy, a gente resolve, então todo mundo vai ficando solto. E o escândalo do Banco Master é interessante, porque ele tá maturando, né, ele surge do Crédito Sexta, que é um produto financeiro picareta lá da Bahia, e aí ele matura, né, 18, 19, 20, quando tá morrendo a Lava Jato, ele tá naquele ponto, ele tá prestes a estourar, e ele tá naquela ascensão em que um Ciro Nogueira, em que um Rueda, em que grandes figurões falam, tá aqui, esse aqui é um negócio do mercado financeiro, empreiteira, é um banco, produto financeiro, tem fintechs, pô, isso até tech, é um negócio moderno e tal. E aí a coisa se cruza, né? E aí você pega uma coisa que foi esse relaxo institucional que houve, em que todo mundo achou que nada ia acontecer. E todo mundo entrou no esquema. E aí,
né, como todo mundo entrou no esquema, todo mundo se sentiu incentivado, aconteceu duas coisas. Teve um FOMO, né, o famoso Fear of Missing Out, que era assim, pô, se eu sou um dirigente partidário e eu tô fora do escândalo, é porque eu sou trouxa. E lembre-se, me tornei agora um dirigente partidário, eu descobri que Você é um trouxa. Eu sou trouxa. E espero ser trouxa por muito tempo, quer dizer, né, o resto da minha vida, porque o não trouxa é o cara que tá no esquema. Mas tem isso, tipo, se é um dirigente partidário e você não tá com um carrão, com um avião, você tá fazendo uma coisa errada. E um bom político corrupto que não tá no esquema, ele vai falar, calma aí, eu vou delatar esse esquema então, se eu não tô... Então todo mundo então, teve um FOMO em participar disso. Paralelamente, isso gerou também um outro FOMO, que é de outros agentes políticos, mas especialmente agente econômico, de, pô, tem uma grande coisa acontecendo, nós estamos de fora e estamos sendo prejudicados. Então o mercado financeiro, acho que FOMO não é a palavra certa, mas muita gente no mercado financeiro viu ali, pô, esse cara tá ascendendo pra caramba, eu tô vendo o que tá acontecendo. E muita gente séria começou a fazer chamadas lá no Banco Central, que não eram respondidas pelo Roberto Campos Neto, que vamos lembrar era o queridinho do Tarcísio pra ser ministro da Fazenda. A gente ia dar pro Banco Master o Ministério da Fazenda se o Tarcísio ganhasse pra presidente. E essa é uma coisa incômoda que eu jogo, eu sei que boa parte do público que tá nos assistindo é do mercado financeiro,